Estamos mais uma vez aqui retomando as nossas aulas sobre a caminhada cristã, que é baseada nos princípios da palavra de Deus. Eu quero incentivar você a mergulhar nesse tema e a, junto comigo, conhecer, relembrar e, mais do que isso, aplicar ao nosso dia a dia aquilo que o Senhor nos deixou como caminho a seguir, como estrada, como chão, para que a gente possa evoluir e crescer na nossa caminhada com Ele. Amém? Nós já falamos sobre alguns princípios, né? Eu quero retomar com você a nossa frase. A frase diz: seja dia ou seja noite, faça chuva ou faça sol, nunca, jamais, em tempo algum, ande sem camisas. Traduzindo isso, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, não abra mão de andar nos princípios da palavra de Deus. Camisas é a sigla que nós fizemos para que você lembre desses 7 princípios que norteiam a nossa caminhada nesse processo de aperfeiçoamento, de santificação, de cada dia mais nos parecermos com Jesus. Nós já estudamos, vamos lá, camisa, C, caráter, A, autogoverno, M, mordomia e individualidade. E hoje nós vamos começar estudando sobre um dos princípios mais, talvez, fáceis de serem compreendidos, que é o princípio da semeadura e da colheita. Eu não sei se você compreendeu, mas os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, eles se aplicam a toda e qualquer pessoa, ainda que essa pessoa não creia em Deus como eu e você. Se a pessoa aplicar o princípio na sua vida, esse princípio vai funcionar. É assim, muito facilmente você pode ver isso no princípio da semeadura e da colheita. Eu quero começar lendo com você um texto que está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22, diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus nos disse que um dos princípios que regeria a nossa vida aqui na terra seria o princípio da semeadura e da colheita. Você entende isso facilmente olhando para a natureza. Nós queremos comer melancia, nós pegamos uma semente, nós lançamos na terra, nós cuidamos daquilo ali, daqui a algum tempo nós vamos comer melancia. Por quê? Porque nós semeamos e a colheita daqui a algum tempo vai acontecer. A semeadura que nós fazemos, ela é uma escolha, mas uma vez que a semente é lançada na terra, a colheita, ela virá. Nós somos responsáveis pelas sementes que lançamos. Nós somos aqueles que determinam que colheita que nós queremos ter. Como é que nós fazemos isso? Escolhendo que semente semear. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos e aquilo que nos acontece, aquilo que nos sobrevém, são consequências dessas escolhas, dessas decisões, dessas sementes. Eu quero compartilhar com você mais alguns versículos da palavra. Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 9, dizem assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Esse princípio, o princípio da semeadura, ele é composto por algumas leis, e eu quero que você se junte a mim para entender isso. Primeira coisa, a primeira lei diz que você vai colher os frutos da mesma espécie, da semente que você plantou. A Bíblia diz,
lá em Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, assim. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Jó capítulo 4, versículo 8 diz: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Gálatas 6,8, nós já lemos, diz que aquele que semeia na carne vai colher corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É importante você entender essa lei, porque muitas pessoas acabam se equivocando no entendimento desse princípio e elas querem colher aquilo que não plantaram. Essa lei, ela se aplica tanto para a natureza quanto para a nossa vida prática, para os nossos relacionamentos, para as atitudes que nós tomamos no dia a dia. Tudo na nossa vida vai ser uma semente. E nós precisamos entender que se eu quero colher maçã, eu não posso semear chuchu. Eu não posso querer colher algo que eu não semeei. E tem muita gente por aí vivendo assim, semeando desentendimento, semeando intriga, semeando fofoca e querendo ser acolhido, e querendo ser amado, e querendo ser valorizado. Não funciona assim. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu semear, eu vou colher. Então entenda, a primeira coisa que você precisa entender é: escolha bem que semente você está semeando. Porque a colheita, ela será equivalente no sentido de ser da mesma espécie àquilo que foi plantado. Eu não posso querer receber algo que eu não semeei. Entenda, a espécie da semente é importante. Que tipo de semente você tem plantado? Segunda lei que eu quero deixar com você. A segunda lei da semeadura e da colheita diz que nós nunca colhemos na mesma hora que plantamos. Na natureza, você observa que existem tempos diferentes para que cada semente promova a sua colheita. Tem semente que você planta e a resposta vem muito rápido. Rabanete é assim: se você planta rabanete, com 30 dias você está colhendo. Mas se você quer comer maçã, você tem que plantar e aguardar pelo menos 5 anos para que a macieira comece a frutificar. Então, não se frustre por não entender isso. Muitas pessoas se frustram porque semeiam e a colheita não vem na mesma velocidade que ela imaginou que ela viria. Então perceba que existem sementes e sementes, e existem tempos e tempos. Não duvide, a colheita vai chegar, mas saiba esperar o tempo certo. Amém? Uma outra coisa que eu quero deixar claro para você é que talvez hoje você esteja colhendo frutos de sementes lançadas lá atrás. Talvez essas sementes não tenham sido tão boas e hoje você tem vivido situações difíceis por causa da colheita dessas sementes. A chave é: comece a mudar as sementes agora, para que você dê norte ao seu futuro. Você semeia e planta o seu futuro. Então saiba que no determinado tempo, no devido tempo, a colheita vai chegar. Isso se aplica tanto a coisas boas quanto a coisas ruins. Então, mais uma vez, eu digo para você: saiba o que você está semeando. A outra coisa que eu quero falar para você é que, às vezes, nós passamos anos plantando e isso pode trazer para nós um certo desânimo. Mas a palavra de Deus me anima a continuar semeando, porque um dia essa colheita vem.
Eclesiastes capítulo 11, versículos 4 e 6 dizem assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Aquele que fica esperando o tempo certo, aquele que fica procurando e não age, vai ser difícil colher, porque a colheita é o resultado de uma semeadura. Semeie, escolha bem a sua semente e semeie. O versículo 6 diz: semeie a sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Terceira lei: nunca colhemos a mesma quantidade que plantamos. A colheita, ela é sempre, sempre mais abundante do que a semeadura. Nós, quando plantamos um milharal, nós podemos observar isso. Colocamos algumas sementes de milho e essas sementes vão frutificar e vai dar um pé de milho que vai trazer muitas espigas, e cada espiga dessa tem muito mais do que aquelas poucas sementes que nós lançamos na terra. Você precisa entender, a colheita é sempre maior que a semeadura. Então, pense bem nisso, porque, como eu disse ainda há pouco, isso vale tanto para coisas boas quanto para coisas não tão boas. Oséias capítulo 8, versículo 7, a primeira parte do versículo diz assim: porque semearam ventos, colherão tempestades. Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32 dizem: Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz: dê e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido vocês, serão medidos também. Amém? O princípio da semeadura e da colheita se aplica hoje na nossa vida, da mesma forma como se aplica na natureza. Então, escolha bem suas sementes, saiba que elas darão fruto. Escolha bem a espécie de semente que você lança na terra. Cada atitude sua, seus relacionamentos são regados por sementes, sabia? Tem um versículo na palavra, Mateus capítulo 7, versículo 12, se eu não me engano. Eu não anotei aqui, mas você vai ler lá na Bíblia e você vai ver. Que a palavra de Deus diz assim: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Isso é semear nos relacionamentos. Então entenda, às vezes você quer ter relacionamentos próximos, às vezes você quer ser próximo de alguém, mas você quer que aquela pessoa tome a iniciativa e busque você. Por que você não vai lá? Por que você não faz o caminho de ida para que a volta aconteça também? Todo o nosso viver, ele é governado pelo princípio da semeadura e da colheita. Então, invista nas sementes que você quer colher depois. A semeadura e a colheita é um princípio de Deus para aplicar nas nossas vidas. E se você for sábio, você vai colher uma vida muito próspera.